Você está falando errado há anos e nem percebe, né, pessoal? Sabe aquelas reuniões onde ninguém te escuta, ou quando você tem momentos que você deveria ficar calado e acabou falando demais, ou quando você não consegue passar a mensagem que você queria? Exatamente. Não é sobre não ter conteúdo, ou ser burro, ou falta de capacidade, tá, pessoal? Ou falar mais alto. É saber como é a psicologia por detrás da comunicação da outra pessoa, né? Como fazer as suas ideias serem respeitadas sem brigar por atenção. Como falar menos e como ser mais ouvido. Pois é, pessoal, é o início de uma guerra particular entre a sua autoestima, a sua saúde mental. E isso está acontecendo e dentro de você e você nem percebe danos na saúde mental por conta da sua comunicação. Exatamente. Acompanhe o vídeo do canal e saiba mais como melhorar a sua comunicação. Pessoal, depois da vinheta. Meu nome é Eduardo Derrira, sou psicólogo corporativo e clínico também. Trabalho com saúde mental nas empresas. Sejam muito bem-vindos ao canal do Derrira, onde falamos de saúde mental e de gestão também. Você que, assim como eu, é apaixonado pelo tema, peço na humildade. Tem um botão novo agora aqui no YouTube, pessoal, de ripar o conteúdo, tá? Então peço que você aperte aqui embaixo, ripa o conteúdo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá, pessoal? Curta, comente, compartilhe. Isso faz com que a plataforma entenda que o vídeo é relevante e oferece o vídeo a mais pessoas que, assim como eu, assim como você, curtem o tema de saúde mental. Tá bom, pessoal? Se quiser também, encaminhe esse vídeo para aquela pessoa que trabalha contigo, seu colega de trabalho, e também para o seu chefe, por que não, tá? Faça o triplo C, curta, comente, compartilhe. O tema hoje, pessoal, é relacionado à nossa saúde mental, voltado para a nossa comunicação. Exatamente. Nós vamos trazer um conteúdo agora vindo dos estoicos, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos ao tema, né? Pessoal, você já viu que às vezes você fala e ninguém te dá atenção? Pois é. Depois que você consegue a atenção do pessoal, né? Que pareceu que ninguém te deu atenção, e aí chegou o momento de você falar, e você sabe que você vai falar uma coisa que tá certo, né? E que você falou aquilo, tudo que é relevante, mas não te dão aquela credibilidade que você precisa naquele momento, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, né? Você dá uma ideia, não te dão atenção, e depois vem uma outra pessoa, fala no teu lugar, justamente aquela ideia que você queria passar, e a ideia da pessoa é aprovada. Já pensou isso? Isso acontece, pessoal, muito porque nós fomos educados, ensinados, que a comunicação é sobre palavras, que a comunicação é falar. Uma voz alta, imponente, falar pra caramba, né? Mentira. Comunicação inteligente, pessoal, é justamente o que você não fala. É sobre timing, é sobre controle, entender a psicologia de quem está ouvindo. Exatamente. Timing de falar, sobre entender a psicologia de quem está ouvindo. Os estoicos, né, dominavam isso como ninguém, pessoal. Tá? Era o estoicismo, né, os estoicos, é uma escola filosófica, né, influente na Grécia, em Roma. E assim, eu mesmo, eu falo por mim, né, eu era aquela pessoa, aquele cara que esperava uma brecha para falar. Poderia ser num bar com os meus amigos, ou poderia ser numa reunião de trabalho. Eu esperava uma brecha para falar. E aí, quando chegava o meu momento, eu falava pra caramba, eu falava demais, tentava falar mais alto para atrair a atenção das pessoas. E eu ficava pensando assim: caramba, eles precisam me dar atenção, né? Nossa, é a última. Eu queria ter uma chance de falar, de pegar a palavra nessa reunião, de sair ganhando, de ter a palavra final, sabe, naquela reunião. E muitas vezes eu saí de lá frustrado, sabe? Ou no próprio WhatsApp ou na internet, né? A gente faz textos enormes, para eu pensar, ou áudios enormes também, e parece que nada dá certo, né? E a gente tenta e a gente fica se debatendo, né? Eu preciso falar mais. E no trabalho também, né? Eu junto com a diretoria, os chefes, eu lembro assim muito claramente. Quando terminavam a minha ideia, falavam assim: "Ah, ok, tá". E nada acontecia, parece que nada ia para frente. E aí você vê que o problema não é a comunicação. O problema não é a comunicação. E aí eu lembro muito de Epicteto, né? Que ele falava muito assim, que nós, uma frase famosa, meu pai falava isso para mim também, que nós temos dois ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar.
E quando você entende isso, pessoal, tudo muda. De verdade. Quando você entende isso, tudo muda. Então, hoje as pessoas têm muita informação. Já parou para pensar? Né? A gente vê guerra ao vivo, chega informação no WhatsApp, uma coisa aqui, uma coisa ali. Então, a gente joga, se a gente chega na hora de comunicar, se a gente joga palavras ao léu, né? Não, não, é assim, 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 assim. E aí você joga palavras, joga informação de forma até desorganizada, isso não gera o impacto que deveria gerar. Então você acaba perdendo tempo e a atenção, né, e uma oportunidade que você tinha naquele momento de falar algo. É aquela velha frase que às vezes a gente fala, nossa, perdi a oportunidade de ficar calada, né? Eu até comparo, né, com alguns líderes que eu admiro. Vocês já viram que, por exemplo, no lançamento da Apple, né, na época o Steve Jobs fazia apresentações de 20 minutos, rápido. Né? As pessoas esperavam anos, ele vinha apresentar, quando ele chegava, ele fazia a apresentação de 20 minutos. E outros grandes líderes também, né? Faziam apresentação muito rápidas, né? Martin Luther King, enfim, outros. Faziam apresentações rápidas, chegavam lá, falavam o que tinha que falar, embora, e eram apresentações de impacto, né? Porque eram certeiros naquilo que eles iam falar. Então, pois é. Então, nós estamos falando, pessoal, de uma outra teoria de comunicação. O que eu vou falar tem um impacto necessário? Então a gente precisa aprender algumas coisas, principalmente o poder do silêncio. Dois ouvidos e uma boca. O poder do silêncio estratégico. O silêncio, pessoal, ele cria desconforto. Já perceberam que cria uma certa tensão? Né? Se eu ficar aqui sem falar, simplesmente durante alguns minutos olhando para vocês, vocês simplesmente deixariam de ver o vídeo, né? Ou começaria algum comentário não muito legal, enfim. Vocês iriam ficar incomodados, assim como a pessoa que está conversando sempre fica incomodada. Então o outro lado sempre pergunta, caramba, por que não está falando? O que está acontecendo? Pensa comigo. O silêncio, essa lição, né? O silêncio, ele sempre pressiona o outro lado a nos dar mais informações, né? E a gente acaba pegando nesse momento uma coisa chamada controle emocional da interlocução. Então, quando você fica em silêncio naquele momento, você começa a formular as ideias na cabeça e deixa a pessoa te passar informações daquilo que está acontecendo, você pega o controle disso. Então, a lição 1, mantenha o contato visual sempre. Sempre. Mantenha sempre o contato visual. E pega as informações, espera 3 segundos, aprenda a questionar. Então, o silêncio primeiro, depois um questionamento. Então, isso dá tempo de ter mais informações. Então, lembra, quando você tem conforto no vazio, você transforma isso em confiança, tá, pessoal? Então, se você não tem conforto, é melhor não falar. Guarda, percebe a situação, né? Faça sempre pausas de 6 segundos antes de responder. Eu conto até 6, tá? Tem uma explicação científica por conta de 6 segundos, por conta das nossas sinapses de comunicação. Então, tem outra parte interessante também dessa questão do silêncio, que vai fazer com que a pessoa, ao liberar mais informações para a gente consegue formular aquilo. E na hora que a pessoa pausa a fala dela, ela nos dá a atenção dela, ela perde os argumentos, ela acabou de falar ali, a atenção agora está com você. E aí você coloca de forma bem, bem certeira aquilo que você tem que colocar com informações que você já pegou. Beleza, pessoal? Lição 2. Saber quando falar. Exatamente, saber quando falar. Antes de falar, pessoal, avalia 3 coisinhas. Primeiro, aquilo que você vai falar, é verdade? Você tem certeza daquilo que você vai falar? Segundo, é necessário falar? Precisa ser dito? Vai resolver? Ou você quer só validação daquilo que você precisa falar? 3, é gentil? Vai destruir a pessoa? Precisa disso? Repetindo, o que você vai falar é verdade? Você tem certeza disso? Segundo, é necessário falar? Precisa ser dito? Vai resolver? Ou você só quer validação? E terceiro, é gentil? Vai acabar com a outra pessoa?
Precisa disso? Se essas perguntas forem bem resolvidas, conte até 6 e aí você fala. Conte até 6 mentalmente, né? Você não vai falar 1, 2, 3, não. Conta até 6 mentalmente, fala, tá. E aí você coloca aquilo que você tem que falar. Então, pessoal, quando você começar a filtrar o que vai dizer, as pessoas ela tendem a te dar mais atenção. Porque aí elas sabem que aquilo que você vai dizer é uma coisa mais pensada, mais formulada, e ali vem alguma informação relevante. Porque se você fala o tempo todo com comunicação jogada, quando vem uma coisa realmente importante que precisa ter um impacto na comunicação, ela não é efetiva. Percebe? Porque nós já estamos trabalhando com muitas outras informações do cérebro e a gente não foca naquela informação. Bom, pessoal, lição 3. A reformulação socrática. Exatamente. Né? Como transformar a discussão em conversa produtiva. Sócrates, pessoal, ele nunca atacava a ideia da pessoa. Né? A gente nunca ataca a ideia da pessoa. Porque senão a gente vai atacar as crenças e a pessoa tende a se defender, né? Defender o seu ego. Então isso não é legal. A pessoa se defende, a gente ataca, se defende, isso não leva a lugar nenhum. Inclusive, exames mais modernos de neuroimagem nos mostra que quando nós somos atacados, as regiões de ameaça são ativadas. E a nossa tendência é de se defender, exatamente. Se a gente se sente atacado, a nossa tendência natural é se defender. A gente quer defender porque assim, poxa, né? Como que a pessoa está atacando a minha ideia, aquilo que eu falei, aquilo que eu acredito? Então a gente tem a tendência a se justificar, a se defender, né? Mas quando você faz a pergunta correta, que você sabe perguntar, o cérebro ele entra em modo de resolução de problemas. Exatamente. Se a gente pergunta na hora que tem que perguntar, a outra pessoa ela não se sente atacada, porque tu está fazendo uma pergunta, perguntar não ofende, e aí a pessoa vai reformular, né, uma pergunta e reformular pensamentos e falas dela. E aí ela vai pensar, poxa, ela entra em modo de resolução, ela desativa o módulo de defesa. Então isso acontece porque a maioria das pessoas, elas querem estar corretas o tempo inteiro. Né? Então, quando a gente ajuda elas a encontrar uma resposta, o aprendizado é muito maior, concorda comigo? Então, ela tende a concordar com ela mesma. Então, se você pergunta e ela formula uma resposta para ti, você fala assim, poxa, consegui fazer ela raciocinar. E aí ela formula uma resposta e ela gera a resposta para ela. E ela tem a tendência a concordar com ela mesma. Percebe? Legal, né? Então, sempre façam perguntas inteligentes. E 4, lição 4, é a linguagem corporal. É a sua presença. É a forma que você resolve se expressar. Então, as pessoas, elas não decidem muitas vezes se confiam somente nas palavras, mas o tom que elas são emanadas, a confiança que ela passa. Então, a comunicação, pessoal, né, e a nossa parte da fonologia é super importante. É aí que a coisa acontece. Então, é a parte física nossa se comunicando. Eu lembro até que na semana passada, acho que foi na sexta-feira, foi terça. A terça-feira da semana passada eu estava ministrando aula para o pessoal da psicologia e eu tive muitas vezes que aumentar o tom de voz, botar uma voz mais grave para chamar a atenção do pessoal. E o pessoal da outra sala, né, no intervalo eu fui lá na outra sala, a professora Ana Paula, acho que era a professora Ana Paula, e ela estava ministrando uma outra matéria para outra turma. E ela falou assim, poxa, Aderira, a gente estava ouvindo sua aula toda daqui, o pessoal estava prestando atenção em você. Eu falei assim, caramba, mas... Falei, tão alto assim? Ela, não, você não falou alto, mas o pessoal estava prestando atenção em você. Eu falei, caramba, o pessoal estava prestando atenção em mim, quer dizer que, assim, de duas salas dividiram por uma parede, né? Então, a parte física se comunicando, né, pessoal? Então, assim, lembre, pessoal, que a gente não controla toda a ansiedade do nosso corpo, na hora de falar, principalmente. Mas a gente controla 10% de como o nosso corpo reage à ansiedade. Percebe?
Então a gente consegue, sim, controlar um pouco como reagir a uma ansiedade. E a gente fala, tá, chegou a hora de falar, chegou a hora de questionar, chegou a hora de ouvir. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje, um vídeo mais rápido que os outros, mas um vídeo que ah, fui estudar, pegar todas essas lições uma por uma, dar uma estudada nela. Nós ficamos aí mais ou menos por uns 15 a 20 dias formatando realmente o que trazer. Tem muita coisa que a gente tirou que acho não ficaria um vídeo tão legal, muito grande, né? E algumas coisas que a gente acrescentou aqui para colocar, como neurociência, por exemplo. Então, assim, essa comunicação nossa do dia a dia adoece a gente. Adoece. Então, a nossa saúde mental está indo embora. Sabe por quê? Porque nós não somos compreendidos, não somos ouvidos, não somos entendidos no dia a dia. E a gente precisa realmente desse posicionamento nosso para com as pessoas, para com familiares, amigos, colegas de trabalho, cônjuges, enfim, né? Toda uma sociedade, de como a sociedade está nos ouvindo e como a gente está se comunicando com essa sociedade. Percebe? E aí, se a gente chega no final do dia e tem aquela impressão de que nós não estamos sendo compreendidos, que nós não estamos sendo ouvidos de forma correta, que falta alguma coisa e a gente não consegue passar a nossa ideia, a gente começa um sistema de frustração interna muito grande. E aí a nossa saúde mental começa a chocar, sabe? E a gente começa a se debater e aí a gente acha que não está sendo produtivo no serviço, percebe? Que as pessoas não estão me dando atenção, né? Que a minha família não fala mais comigo, que os meus amigos, minha namorada, meu namorado, enfim, o pessoal lá da escola não tá escutando o que eu tô falando, não tá prestando atenção, não tá me dando a atenção que eu mereço. E aí começa um processo interno de autoquestionamento, né? Se a gente baseasse tudo dessa comunicação, né, como base da nossa saúde mental, e a gente começa a cuidar de nós mesmos na hora que a gente começa a perceber que a sociedade está nos dando atenção, que a gente começa a ser ouvido e a gente começa a respirar mais calmo, sabendo que a gente tem uma relevância, tá? Então esse tema é muito, muito importante. Como trabalhar a comunicação em prol da nossa saúde mental, em prol da nossa carreira, né? Aquela reunião da empresa, aquele cliente que você quer, que você merece ganhar aquele cliente novamente, né? Fidelizar um cliente, enfim. As pessoas começam a te dar mais atenção. Então esse tema é muito importante, tá, pessoal? Recapitulando. Vamos falar das 4 lições rapidamente? Comunicação, pessoal, repito, não é sobre falar, é sobre como falar. É o silêncio que tem poder. Então a primeira lição é o silêncio estratégico, né? O silêncio é poder. Fale menos. Use pausas de 6 segundos, né? 2, filtro de epiteto. Lembra? Quando você falar, veja se é verdade, se é necessário, né? Se faz diferença, se é gentil, se você não vai machucar alguém. 3, a reformulação socrática, exatamente. As perguntas que causam descobertas. Então, perguntas colocadas de forma correta faz a outra pessoa pensar e se descobrir. E a gente não vai contra as ideias da pessoa. E 4, a linguagem corporal, a nossa postura, a nossa respiração, o nosso tom de voz, para passar credibilidade para aquelas pessoas que estão nos escutando. Tá bom, pessoal? Fico por aqui, peço que deixem seu like aqui no vídeo ou seu dislike. Curta, siga, comente, compartilhe. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative os sininhos das notificações. Esses dias um aluno me perguntou assim: professor, você faz vídeo todos os dias? Eu falei para ele assim: olha, eu achei que fazer vídeo para canal seria só abrir a câmera e falar, mas tem todo um estúdio, um jogo de luzes, tem todo um estudo dos conteúdos, né? Principalmente porque a gente não faz conteúdos
jornalísticos, né, de informação o tempo inteiro. Eu imagino que a galera do jornalismo também precisa, obviamente, trazer todo um prompt de estudo, né? Então, os nossos conteúdos não são diários, porque não é jornalismo, mas é um conteúdo de relevância para a saúde mental e para a gestão. Inclusive, nós vamos abrir aqui um canal não, desculpa, um quadro no nosso canal para entrevistar alguns empresários, né? Então, a gente corre atrás de conteúdos para você sobre gestão e saúde mental, principalmente no dia a dia. Vamos trazer, sim, empresários, se vocês quiserem deixar aí dica, contato de alguns empresários que queiram participar de entrevistas no canal. Já tem alguns materiais sendo gravados, algumas pessoas sendo convidadas. E logo, logo a gente vai ter novidades para vocês aqui no canal para trazer mais informação. Então, não temos vídeos todo dia, dá um trabalho do caramba, mas eu amo fazer isso, tá, pessoal? Mas tem vídeos sempre relevantes, mais ou menos uma vez por semana. Tá bom, pessoal? Uma vez por semana a gente solta vídeos aí de cerca de 20 minutos como esse. Beleza? Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram também. Meu Instagram é Eduardo Derrira e tem o Instagram do Instituto DHI, Instituto de Desenvolvimento Humano Integrado, né? E aqui no canal do Derrira no YouTube. Tá bom? Pessoal, um abraço para vocês, até o próximo vídeo e quero te ouvir. Escreve aqui seu comentário sobre esse tema, se esse tema foi relevante para você, se faz a diferença no seu dia a dia da sua comunicação. Encaminhe para aquele seu chefe, para o colega de trabalho também, para os seus colegas. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima. Fui!